E aí, pessoal, estamos aqui de volta para mais uma aulinha de geografia. Na aula de hoje, nós vamos estudar os tipos de rochas. Vamos então à nossa aulinha sobre os tipos de rochas. Antes de entendermos o que são rochas, nós precisamos compreender o que são minerais. E o que são minerais? Minerais nada mais são do que compostos químicos que se formam naturalmente no nosso planeta. Demoram milhares de anos para se formar e eles podem se formar lá no interior da Terra ou próximo da superfície. Isso aqui são os minerais, ó, cada cor dessa é um mineral. Aqui dá para vocês perceberem, o mineral são esses cristais aqui, que são cristais de fluorita que estão incrustados dentro de uma rocha. Isso aqui são minerais, ó. O quartzo é um mineral, o topázio, o gesso, o talco, o diamante, cada um desses aqui é um mineral. E o que são rochas, então? É um composto de minerais. Um agregado, desde que nós tenhamos mais de um mineral, nós vamos ter uma rocha. Então, um agregado de minerais vai formar uma rocha. Onde nós encontramos as rochas? As rochas a gente encontra aqui, ó, nessa camada externa da Terra. Quando a gente estudou as camadas da Terra, nós vimos que nós temos a camada mais externa, que é a crosta, litosfera, nós temos o manto e o núcleo. As rochas nós vamos encontrar nessa camada mais sólida da Terra. Olha aqui os exemplos das rochas. Estão vendo aqui? Ó, cada uma dessas aqui é uma rocha. Elas têm cores. Ó, essas cores elas vão identificar os minerais. Ó, o preto é um mineral, o branquinho é outro mineral, o rosinha é outro mineral. Aqui, ó, o verde é um mineral, o branco é outro mineral. Então, um conjunto de minerais forma uma rocha. As rochas elas podem ser divididas entre três classes: as magmáticas, as metamórficas e as sedimentares. Se vocês prestarem atenção no nome, a gente já consegue ver de onde elas se formam. Ó, as magmáticas se formam do magma. As metamórficas se formam a partir de uma metamorfose de outras rochas, uma transformação. E as sedimentares se formam a partir de sedimentos de outras rochas. Vamos ver uma por uma agora. Começando pelas magmáticas. Relembrando, magma provém do magma. São conhecidas como ígneas também, ígnea que significa fogo. Então, as rochas magmáticas provêm da consolidação do magma. As rochas magmáticas, elas podem ser divididas de duas maneiras quanto à sua formação. Ou elas são intrusivas, ou elas são extrusivas. No próprio nome, a gente consegue entender. Intrusivas, interior, se formam dentro da Terra. Extrusivas, exterior, se formam fora da Terra. Então, as rochas intrusivas são aquelas que o magma vai se resfriando lentamente lá dentro da crosta terrestre. Enquanto o magma está se resfriando lentamente, os minerais vão se separando, cada um vai para um lado. Por isso que nós vamos ter as rochas intrusivas, como exemplo o granito, elas vão ser assim, ó, coloridas. Estão vendo aqui? Nós temos cores aqui, o preto, o rosinha, o transparente. Por que acontece isso? Por que a gente consegue ver esses cristais? Por que eles são visíveis? Porque eles se formaram dentro da Terra, essa rocha se formou dentro da Terra, e os minerais foram se separando lentamente durante o resfriamento do magma. Nas extrusivas é diferente. O resfriamento ele é muito rápido. Porque ele ocorre, olha o exemplo do basalto, você não vê os grânulos. Vocês não vê os cristais, eles não são visíveis. Porque as extrusivas, o magma se forma fora da Terra, é quando o magma extravasa. Quando ele sai na superfície, ele vira pedra tão rapidamente que os minerais não conseguem se separar um do outro, então eles vão ficar todos misturados. Olha essa imagem aqui, ó. O granito se forma aqui dentro, ó, nessa parte cinza. O magma vem vindo lá de dentro, sobe e vai se resfriando nessa parte aqui lentamente. E aí os cristais vão se separando. Os minerais de uma cor vão para um lado, de outro para outro, e aí vai formando uma rocha colorida.
E o basalto se forma aqui fora, quando o magma sai e extravasa na superfície. Aí é muito rápido e aí os minerais não conseguem se separar. A rocha vai ficar de uma cor só. Vamos aos exemplos. Vamos utilizar o granito como exemplo de uma rocha intrusiva. Ela é muito usada nas construções, é a nossa famosa pedra brita, certo? Aqui, ó, o granito. Tem 3 minerais. Esse transparente é o quartzo, que vocês já devem ter visto, a gente chama de cristal. O feldspato, que é esse mais opaco, e o preto, que é a mica. Então, aqui nós temos um conjunto de 3 minerais, nós formamos uma rocha. Exemplo de uma rocha extrusiva, o basalto. É uma rocha que a gente não identifica os minerais, ó, uma rocha escura. Aqui nós temos um paredão numa beira de uma estrada de um basalto, ó, uma rocha extrusiva, se formou fora da terra. Aqui é para vocês verem o uso deles, né? O granito é muito usado em bancadas de cozinha, piso, escadas, o basalto também, muro, calçadas, paredes. Eles são bem comuns na nossa construção civil. Eu quero falar um pouquinho do dique de diabase para vocês, porque o dique de diabase ele é muito comum aqui nas nossas praias, nos costões dos Ingleses, Santinho, na Ilha do Mata-Fome. O dique de diabase, o que aconteceu? É quando o magma acabou penetrando no meio de uma falha de uma rocha já antiga e formou um dique. O magma entrou aqui no meio e se formou rapidamente, os minerais não se separaram, por isso que ficou de uma cor só. Aqui tem uma outra imagem, ó. O magma penetrou no meio de uma rocha antiga. Então formou um dique. Esse dique de diabase, eles estão relacionados diretamente com a separação dos continentes. Lembram das placas tectônicas quando a gente falou na outra aula que a placa da África e a placa sul-americana se afastam? Desde o início do afastamento delas, esse movimento tectônico foi gerando esse derramamento de lava aqui na América do Sul. Então, os diques de diabásio, eles são um testemunho disso, desse movimento das placas tectônicas. O que são as rochas sedimentares? Provém de sedimentos. As rochas sedimentares, elas se formam a partir do desgaste de rochas já existentes. Que essas rochas sofrem desgaste por causa do intemperismo. O que é intemperismo? É a água da chuva, dos rios, o congelamento, descongelamento, vento, calor, seres vivos. Tudo isso vai ocorrendo a erosão. Esse intemperismo vai causando a erosão e esses detritos vão ser transportados e vão formar outras rochas que são as rochas sedimentares. Lembra quando eu falei na outra aula para vocês que as montanhas mais recentes elas são bem pontiagudas e com o passar do tempo elas vão envelhecendo, elas vão ficando arredondadas porque os detritos daqui de cima, as rochas vão se decompondo, os detritos vão caindo e vão se depositando aqui embaixo. Esses detritos que vão se depositando aqui embaixo, eles vão ser várias camadas de detritos com uns milhares e milhares de anos e aqui embaixo esses detritos depois vão formar uma nova rocha, que são as rochas sedimentares. Olha aqui um exemplo de uma rocha sedimentar, é o arenito, é formado a partir do desgaste de outras rochas. Uma coisa muito importante que vocês não devem esquecer é que nessas rochas sedimentares nós vamos encontrar os fósseis. Vocês acham que alguém enterrou esse fóssil aqui nessa pedra? Não, o fóssil simplesmente morreu, o animal morreu aqui, certo? Ficou morto ali, os detritos continuaram caindo lá de cima e sobrepondo. Então foram várias camadas de detritos em cima desse fóssil e com esses detritos foram compactando e formaram novas rochas que são as rochas sedimentares. E o fóssil daquele animal que morreu ficou ali, incrustado dentro daquela rocha. Aqui tem um exemplo. Vamos apagar esses rabiscos aqui. Aqui nós temos exemplos de tipos
de rochas sedimentares. Um dos exemplos é a areia, outro arenito, argila e calcário. A areia, como é que ela se forma? Ela se forma a partir do desgaste de outras rochas. Por exemplo, nos costões, as águas vão a água do mar vai batendo, o sol durante o dia muito quente, depois a água fria batendo na pedra e vai caindo, a pedra vai se decompondo, esses detritos vão caindo no fundo do mar, o mar vai levando para a encosta, o vento leva e vai formar as dunas. Então as areias, elas são um tipo de rocha sedimentar, formada a partir de outra rocha. O arenito, a argila. O que é a argila? São detritos que os rios vão levando de pedras que vão se decompondo, os rios vão levando, vai depositando, um em cima do outro vai formando a argila. Então, as rochas sedimentares se formam de sedimentos de outras rochas. O intemperismo, que é o desgaste das rochas, vai formar isso aqui, ó. Esse aqui é um exemplo de um intemperismo. O sol, a chuva, o calor durante o dia, o frio durante a noite nos desertos causa muita erosão e vai ficando assim, uma grande rocha vai virando isso aqui, ó, se decompondo totalmente. Isso aqui também era uma grande rocha, e o vento, os animais, né, os seres vivos no geral, a água de chuva foi deteriorando, causando erosão e vai formando até alguns desenhos. Aqui também, ó. A erosão vai acontecendo, a água do rio leva os detritos e vai depositar em algum lugar que vai formar novas rochas. E as rochas metamórficas? Então, a gente viu as magmáticas, que provêm do magma, a gente viu as sedimentares, que provêm de sedimentos, e as metamórficas, o que ocorre? Uma metamorfose. É uma transformação das rochas magmáticas e das rochas sedimentares que vão sofrer uma pressão e uma temperatura elevada e vão se transformar em outras rochas. Olha só, o granito vai se formar num gneiss. O arenito, que é uma rocha sedimentar, vai se formar num quartzito. O calcário, que também é uma rocha sedimentar, vai se transformar num mármore. Então, são rochas que vão ficar mais compactadas porque elas sofreram uma elevação de pressão e de temperatura. E aqui eu tenho um exemplo de um gneiss, ó. Isso aqui era um granito que sofreu uma alta pressão e uma alta temperatura e se transformou num gneiss, uma rocha bem mais compactada. E esse aqui é o mármore. O mármore também é muito utilizado na construção civil, tanto como bancadas de banheiro, piso de banheiro, de cozinha. E o mármore era um calcário que foi compactado, que sofreu uma pressão, elevação da pressão e da temperatura e se transformou num mármore. Certo? Então, espero que vocês tenham conseguido entender e até a nossa próxima aula.